Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, irmãos, mais uma vez aos irmãos que estão aqui presentes e a vocês que vão assistir essa pequena reflexão. Deixa eu cronometrar aqui para não passar o meu tempo, viu? É bom cronometrar, né? Porque a graça, ela nos empolga, sabe? Dá vontade de a gente sair falando o dia todo, mas a gente tem que estar fracionando porque vem a mensagem central aí. Gente, eu queria compartilhar com vocês sobre o que me veio ontem no meu coração. E o irmão tinha falado comigo: Sandro, traz uma palavra para a gente antes da mensagem central. E eu estava ontem estudando a Bíblia como eu faço, que já é de praxe, e me veio essa palavra aqui: agir com vontade e agir sem vontade. Tudo que eu vier a falar aqui vai ser voltado para a carne e o espírito. Um luta contra o outro para não fazeres o que queres. Se nós alimentamos a carne, nós entristecemos o espírito. Se nós alimentamos o espírito, nós vamos educando esta natureza humana. A gente vai educando ela todos os dias, colocando ela no lugar dela. Então, a diferença entre agir com vontade e sem vontade, muitas vezes vai refletir no nosso estado de espírito e emocional. Vamos entender isso. Eu ontem estava meditando, falei, vamos agir com vontade e sem vontade. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vai agir com vontade, vai ter coisas que nós vamos fazer com vontade, e aquilo vai, se possa se dizer assim, vai ter um êxito melhor. E quando você age sem vontade, infelizmente, o seu estado de espírito, né? O seu estado de espírito, tanto o estado de espírito que eu falo de você estar feliz, né, dentro das suas emoções, não vai dar aquele êxito. Você chega na faculdade e você vê que na segunda-feira, né, tem aula até, quem estuda pela manhã tem aula até, a última aula é 13 horas. Aí você, nossa, eu vou ter que aguentar hoje a aula até as 13 horas. Você já vai com aquele estado de espírito sem vontade. Voltando para o âmbito, para o nosso âmbito aqui, onde a gente se reúne como igreja, aonde a gente conhece a graça de Deus. Inclusive, o irmão falou pontos aqui que ele agia sem vontade e ele ia por obrigação. O que é agir sem vontade? Final do ano, culto com papai. Era com vontade ou sem vontade? 50, 30, 100 pessoas estavam ali com vontade de se alimentar espiritualmente, ou dentro da sem vontade, a carne bramando, com vontade de estar com os familiares, de estar viajando. E isso tudo, a gente vive uma, possa-se dizer assim, uma falsa entrega para Deus, né? Nós dizemos, seja feita a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? É você ficar dentro de um templo físico? É você ser aquele religioso acentuado? Ou você viver dentro da vontade dele, se alimentando espiritualmente, para que a gente venha, como eu disse, tudo que eu vier falar aqui vai ser voltado entre a carne e o espírito. Então a gente, quando para entender isso, não é só lá no sistema religioso. Dentro do que nós ministramos hoje, que é a graça de Deus, tem muita gente que começar a agir sem vontade. Eu já conheço tudo. Eu já sei de todos os pontos que a graça de Deus me revelou. E hoje eu não tenho aquela vontade de assistir uma ministração do irmão no YouTube de 1 hora. Vale salientar que quando a gente está em casa, a gente não tem a mesma atenção quando a gente se reúne como igreja. Eu, no caso, quando eu vou assistir uma ministração dos irmãos da graça de Deus, do irmão Elcio, eu busco me atentar para eu alimentar
aquilo que vai me direcionar dentro do entendimento com a revelação e dentro das minhas experiências humanas. Então, quando veio essa palavra, a diferença entre agir com vontade e sem vontade, muitas vezes reflete no nosso estado de espírito emocional. Agir com vontade é um reflexo de estilo de vida ativo, intencional e enganjado. Enquanto agir sem vontade, a gente tende a levar uma vida de existência relativa ou superficial. Eu tenho que ir lá um domingo, né? Vocês não me veem aqui todos os domingos, porque eu tenho meus afazeres. Mas não é uma obrigatoriedade de você estar aqui todos os domingos, você não tendo vontade. Vocês estão conseguindo me entender o que é que eu estou falando? Do agir sem vontade e agir com vontade. Quando você age com vontade, dentro do que eu falei, do espiritual, não do emocional, não da emoção, você consegue, mesmo que tenha dúvida nas mensagens, porque cada qual vem receber a revelação e o dom dado por Deus, nem todo mundo vai entender, mas você vai, não, eu quero aprender, eu tenho sede de conhecimento. Porque na sua área profissional, se você não tiver sede de conhecimento, infelizmente o mundo aí fora vai engolir você. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma pessoa com mais conhecimento do que você, infelizmente você vai perder a oportunidade, o cargo, ou o que é que seja. Mas para Deus, a gente está agindo com vontade ou sem vontade? Quando eu falo com vontade, é alimentando o espírito. Sem vontade é a gente alimentando a natureza humana, porque eu já conheço tudo, porque eu já sei de tudo, porque nada vale. Eu falo isso dentro do âmbito da graça. Quando eu disse para o irmão, ele me mandou semana passada um vídeo que o líder religioso estava falando que um membro deles estava no estádio de futebol e não tinha ido para a reunião aonde era na escala, era ele. E ele me mandou, eu falei, ele está feliz lá, muito mais feliz lá do que no âmbito. Ele, como assim, Sandro? Eu falei, entenda só. Quando você faz a coisa por obrigação, a coisa se torna superficial, não é de verdade, não é puro. Paulo prega lá aos Filipenses, todas as coisas são puras para os puros e nada é puro para os contaminados. Você está me chamando de contaminado, irmão? Não, eu não estou lhe chamando de contaminado. Você que está se contaminando, alimentando mais a sua natureza humana. Você diz que age com vontade, mas você não age com vontade. Você age sem a vontade. É uma coisa como se fosse obrigatoriedade. Eu vou lá porque o irmão Elcio é meu amigo. Não. Ele é meu amigo, fora a parte, mas eu vou lá porque eu me sinto bem na comunhão com os irmãos. Igualdade entre os irmãos. Tem a confraternização do café. A gente se vê, a gente bate um papo e a gente para ir estudar, para desenvolver, para crescer na graça e no conhecimento, agindo com a vontade do Espírito. Eu disse no começo, eu falei que tudo que eu vier falar aqui é voltado entre a carne e o Espírito. Não é para você levar no sentido literal, então quando eu não estou com vontade de ir, não venha, não vai desenvolver. É melhor você não ir, ou é melhor você assistir no YouTube, ou é melhor você fazer uma coisa que você tenha vontade. Isso eu estou falando do plano fora desse âmbito que a gente vive. Quando nós estamos conectados com Deus, irmãos, nós buscamos a sua vontade nas nossas ações, que se tornam mais significativas e cheias de propósito. Quando nós nos afastamos dessa conexão, dessa comunhão, dessa igualdade, a gente se sente desmotivado em nossas ações, que podem e nos tornam mecânicos. Observe se não é. Aí a gente vai tocar num assunto que muitas pessoas se esfriaram aqui e tal. Mas por quê? Seus afazeres? Ótimo, perfeito. Mas será que foi só isso mesmo? Porque quando tinha a obrigatoriedade, a coisa superficial, como eu vi esse vídeo, hoje é a sua escala, hoje você tem que ir lá. Com os medos, né? Com o miticismo e o medo, que a gente já sabe, perder salvação, perder o medo de ir para o suposto inferno, e o do suposto ser espiritual que acaba com os filhos de Deus. Esse é ainda, né? É ainda aí fora, infelizmente, posso-se dizer assim, a barreira, o empecilho das pessoas realmente serem felizes. E quando eu falo feliz, é você ser feliz naquele ambiente que você está, agindo com vontade. Você mantém um relacionamento sem vontade? Não. Você, quando está num trabalho e você não está feliz pelo aquele trabalho, mas você vai estudando, vai
progredindo para sair dali porque você não está com vontade. Correto? Correto. Quando você não quer comer uma comida, você faz algo diferente, né? Você faz uma coisa que você tenha vontade. E para Deus, que é o leme, que na hora, como aqui o irmão disse, a gente tem as nossas responsabilidades, né? E a gente, na maioria das vezes, não busca estudar para entender a história dos hebreus. E quando acontece alguma coisa, e agora? E agora, Deus? Tudo que você faz na terra, você faz dentro da sua consciência e vontade. Quando é comigo, é meia vontade? Ou eu não estou com vontade? E a vontade que eu estou dizendo, volto a repetir, massificar. Não é uma coisa, não, que eu tenho que estar em casa agora, como o irmão disse no YouTube, ali ligado no irmão Elson, ligado no irmão Sandro, no irmão Geraldo. Não. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. E lá em Colossenses, olha o que diz, Colossenses 3, versículo 23. E tudo quando fizerdes, fazei de coração como ao Senhor e não aos homens. Eu vou lá porque o irmão Elson é gente boa. Não. Eu vou lá porque eu vejo o louvor. Também não. Não é isso. E isso corrobora. Isso fortalece. Isso é bom, a gente sente saudade dos irmãos. Eu, se eu pudesse, estava aqui todos os domingos. Falo sempre com a minha esposa. É meio distante, a gente tem que fazer outras coisas. Então, mas não é dentro dessa situação de eu vou por causa dos homens, não porque o pastor disse, porque fulano disse, porque cicrano. Não. Porque na hora que eu quero fazer a coisa da minha vontade, eu tiro da onde está ali, ligo o Netflix com a minha vontade e assisto uma série de 8 partes lá, dentro da minha vontade. Mas a gente está buscando tudo na vontade da carne e a gente está esquecendo a vontade do Espírito. E este versículo nos lembra que mesmo nas pequenas ações devem ser feitas, mesmo em pequenas ações devem ser feitas com sinceridade e dedicação. Agir com vontade pode levar, agir sem vontade pode levar a uma coisa superficial, onde as ações se tornam apenas obrigações e não expressões de amor e devoção. Eu sempre me pego nas palavras. Quando eu entendi sobre o Evangelho, busquei entender sobre o Evangelho da graça de Deus, eu me pego sempre sobre as palavras. No louvor, em uma ministração, a gente diz, Deus está no controle de tudo. Tá mesmo? Tá bom. Deus me deu sabedoria. Deu mesmo? Tá bom. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo? Aí no primeiro desafio, não é obrigatoriedade. É alimento, irmão. É sustentabilidade. Eu sempre falo sobre esse versículo, 1 Coríntios 10:13. Vai vir para todos vocês que vão assistir aqui. Não veio sobre vós tentação senão humana. São todas as tentações. E para você batalhar contra essas situações, nós precisamos aprender a agir com vontade no alimento espiritual. Fazei todas as coisas de coração ao Senhor e não aos homens. E dentro da conclusão disso aqui, a Bíblia nos convida a agir com vontade, buscando a vontade de Deus em nossas vidas. Quando fazemos isso, nossas ações refletem um coração verdadeiramente dedicado, que possamos sempre buscar essa transformação e agir de acordo com a vontade divina, com alegria e intenção. A alegria do Senhor é a nossa força. Não esqueçam disso, tá bom? Agir com vontade. Agir com vontade, volto a dizer, não é que todos os dias você vai acordar sorrindo. Minha esposa pergunta se eu não acordo de mau humor. Esse é o meu estado de espírito. Eu sou bem sincero, eu não consigo acordar de mau humor. Não tem como. Não. Posso dormir com o que for. Fui assaltado numa noite, levaram meu carro, acordei tranquilo. Passei por uma situação como motorista de aplicativo, onde a minha imagem foi exposta, mas eu não sou melhor do que vocês, é o meu estado de espírito. Tem gente que acorda com mau humor, estou falando nesse sentido porque às vezes a pessoa pode
ouvir a mensagem e agir que é dentro da sua vontade humana. Não é essa vontade de levantar às vezes com dor de cabeça, indisposto, triste com situações. Isso é inerente da natureza humana, vai acontecer com todos nós. Mas quando vem isso, a palavra diz em Hebreus 13:5, né, dentro da fala, viver sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Aí ele vai dizer, porque de maneira nenhuma te deixarei, de forma alguma te desampararei. Então quando essa palavra, esse fogo aceso, essa chama do Espírito fala comigo, todos os problemas, porque eu digo Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. Um ótimo dia para todos nós, espero que essa reflexão chegue no coração de vocês e vamos agir com vontade para o Pai, tá bom? Fazer todas as coisas de coração, não aos homens, e sim ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Tudo incrível. Aleluia. Amém. Glória a Deus.